Olá, eu sou o Carlos Frederico, esse é o canal Shops e hoje nós vamos falar sobre a levedura Viking. Vem com a gente então. Aproximadamente um ano e meio atrás eu tomei notícia, tomei conhecimento dessa levedura Viking que invadiu aí o Brasil, a Viking. E na época confesso que não dei muita bola assim, não era um negócio que me chamasse muita atenção. E me passou, mas à medida que o tempo foi passando, aquilo foi cada vez mais tomando corpo. E uma das coisas que me chamou a atenção eram as notícias que a gente tinha sobre fermentações extremamente rápidas em temperaturas muito elevadas, 30 graus centígrados, e que traziam fermentações bem limpas, sem off flavors. E aí aquilo começou a ficar na minha cabeça, Poxa, era interessante. Eu aqui no centro-oeste do Brasil, a gente encara temperaturas elevadíssimas, passando aí dos 30 graus com facilidade, chegando a 35, 38 graus. Então era um negócio que de repente poderia funcionar para mim. E aí eu comecei a me interessar mais sobre a levedura Viking. Confesso que ainda não fiz nenhuma braçagem com essa levedura, eu não consegui adquiri-la, mas consegui uma isca a partir da solidariedade e excelente iniciativa do Marcelo Fenol, lá de Brasília. Acabou de chegar já a minha isca, eu vou fazer a propagação dela e com isso então espero que a gente possa começar a fazer alguns ensaios com ela. Estou querendo montar um projeto para poder avaliar mais o perfil de fermentação dessa levedura que a gente obteve e vamos ver o que é que vai dar em vídeos futuros aí. Espero trazer notícias para vocês a respeito disso. Também vou conseguir uma troca com um colega aqui próximo, uma cidadezinha aqui, que ele tem uma outra cepa, então a gente vai fazer uma troca aí, então já vão ficar duas leveduras Vikings para a gente poder trabalhar com elas, tá? Mas enfim, nesse vídeo o que me interessa mais é tentar entender o que são essas leveduras, como que elas surgiram, como que elas se relacionam com as leveduras que a gente tem hoje já disponíveis no mercado, comerciais e tradicionais, e quais que são as características dela. Fiz então uma pequena apresentação, Viking, o que é isso, e nessa apresentação eu faço um resumo de um artigo que foi publicado em 2018, no ano passado, um artigo bem recente, numa revista chamada Frontiers in Macrobiology. Inicialmente nós vamos entender que as leveduras Saccharomyces cerevisiae, elas são domesticadas pelo homem para a produção de cerveja, ou seja, essas leveduras que a gente utiliza hoje, na verdade, elas foram selecionadas ao longo dos anos para que elas tenham determinadas características que são favoráveis à produção de cerveja. E a gente consegue tomar todas as Saccharomyces cerevisiae e distingui-las em dois grandes grupos, em dois clados. Um que foi chamado no artigo de BIE1, que são fermentos do tipo ale, americanos, alemães e ingleses. E o segundo é o chamado BIE2, que também são Saccharomyces cerevisiae do tipo ale, mas que tem mais similaridade, uma maior similaridade com fermentos de vinho. Mas enfim, por que a gente vai fazer a domesticação? Por que é necessária a domesticação dessas leveduras? Porque dentre todas as leveduras que existem, algumas delas apresentam características que não são interessantes para nós. Por exemplo, elas podem ser intolerantes ao etanol. Então, em baixa concentração de etanol, elas já não se propagam. Ou desenvolvem off flavors, ou têm uma baixa floculação. Então, quando a gente faz a domesticação dessas leveduras, o que a gente quer? A gente quer ter primeiro uma fermentação eficiente dos carboidratos do mosto para a produção de álcool. Segunda, na maioria das vezes a gente quer a ausência de aromas fenólicos
com baixa produção do 4-vinil guaiacol. E por fim, a gente quer uma alta floculação. A gente quer que a levedura não fique dispersa na cerveja. Essas são características genéricas que abraçam a maior parte das leveduras industriais que existem aí. Claro, sempre tem exceções, tem leveduras que são adequadas a um determinado estilo de cerveja, que às vezes não segue na sua completude todas essas características ou segue outros tipos. Então, ao longo dos anos, as leveduras ou fermento basicamente são reutilizados sucessivas vezes e compartilhados entre as comunidades. Então, muitas vezes uma levedura é contaminada ou de repente é perdida, e aí aquela comunidade ou aquele cervejeiro vai e busca em outra comunidade ou em outro colega cervejeiro uma nova isca daquela levedura para que ele possa retomar a produção dele. Vale a pena a gente destacar que nós estamos falando aqui em épocas pré-industriais, né? Estamos falando aí em torno dos anos 1600, alguma coisa por aí, bem antes das técnicas modernas de microbiologia, de conservação, propagação e avaliação das leveduras. Normalmente eram comunidades rurais ou campestres, as quais mantinham os seus próprios fermentos, seus próprios estoques de levedura, e muitas vezes essa levedura, esse fermento, era utilizado tanto para a cerveja quanto para o pão, não existindo aí uma distinção até aquele momento entre o que eram as leveduras para a panificação e quais eram as leveduras para a produção de cerveja. Assim, as leveduras Weik surgem na Noruega Ocidental, onde existia uma cultura cervejeira tradicional de cervejas do tipo ale produzidas com cevada maltada, produzida pelo próprio cervejeiro, plantada e torrada e maltada pelo próprio cervejeiro, lúpulo e zimbro. Embora tenham características similares, as leveduras Weik elas são usadas e mantidas de forma diferente do que era no resto da Europa. Então, primeiro, elas são armazenadas secas por longos períodos, mais de um ano de armazenamento. Segundo, elas são inoculadas no mosto em temperaturas relativamente elevadas, entre 28 a 35 graus centígrados. E por fim, são mostos com um alto teor de açúcares, em torno de 1080 de OG ou 19 plato. E essas fermentações eram bem rápidas, levando aí 1 a 2 dias. Também podemos destacar o fato de que os noruegueses eles utilizam anéis de madeira ou logs que são mergulhados na tina de fermentação, retirados, envoltos, passados em farinha, secos e novamente embebidos na tina de fermentação, novamente passados na farinha, secos, e assim vai se construindo. Então aquilo vira como se fosse o estoque de levedura deles. Existem registros desses anéis de fermento, logs, no ano de 1621 depois de Cristo. Com isso, então, a Weik surge com uma domesticação paralela, com algumas características bem peculiares, as quais são favorecidas pelo isolamento geográfico que a Noruega, em particular a região ocidental da Noruega, teve durante vários anos. Mas enfim, vamos interessa. Vamos aos resultados então que traz esse artigo para a gente. O que eles fizeram, os pesquisadores fizeram? Então eles obtiveram 9 amostras de leveduras Weik junto a produtores da Noruega e uma da Lituânia. Ao analisar essas 9 amostras, eles conseguiram primeiro identificar que 7 delas continham mais do que uma única cepa morfologicamente distinta. Isso significa então que, na verdade, aquelas leveduras Weik que são usadas tradicionalmente são uma mistura
de várias cepas de leveduras. Ao mesmo tempo, essas 9 leveduras, essas 9 amostras, 8 delas foram identificadas como sendo pertencendo à espécie Saccharomyces cerevisiae, ou seja, são fermentos do tipo ale. Ao mesmo tempo, eles compararam essas leveduras, essas 9 amostras de levedura Weich, com leveduras do tipo Saccharomyces cerevisiae, que eram usadas naquele conjunto BIA1, que são leveduras alemãs, inglesas e americanas. O BIA2, leveduras utilizadas para saquê, para vinho, para produção de destilados e leveduras Saccharomyces cerevisiae selvagens. Ao comparar então as leveduras Weich com todas essas outras, eles conseguiram identificar que as leveduras Weich elas formam um subgrupo distinto e que são similares entre si. As leveduras Weich se parecem entre si, mas são diferentes das outras leveduras Saccharomyces cerevisiae que foram utilizadas para comparação. Bom, ao mesmo tempo que as leveduras Weich são distintas da Saccharomyces cerevisiae, embora pertençam à mesma espécie, elas têm algumas características fermentativas bem interessantes. Primeiro é o fato de que em fermentações conduzidas a 30 graus, a levedura Weich ela libera mais CO2 no período de 24 horas do que as leveduras industriais ale, as quais elas foram comparadas. Ao mesmo tempo, a atenuação aparente e a produção de etanol são equivalentes às leveduras ale industriais usadas na atualidade. Quanto ao seu perfil aromático, essas leveduras Weich elas produzem baixos teores do composto 4-vinil guaiacol. Com isso, então, elas terão baixos aromas relacionados a cravo e especiarias. Ao mesmo tempo, você tem uma produção alta de alguns ésteres, como o caproato de etila, que traz notas de abacaxi, o caprilato de etila, que lembra a maçã, frutas tropicais ou conhaque, e o decanoato de etila, que traz notas de maçã para o perfil aromático. Ao mesmo tempo também você tem uma baixa produção de acetato de hexamila, que é o aroma da banana, e uma baixa produção de isobutanol, consequentemente com baixos teores de álcools superiores. Isso é bem interessante, é um perfil bem interessante para a produção de cerveja. Aqui então vem uma parte que me impressionou muito, que é a termotolerância. Como que a levedura Weich responde ao crescimento em altas temperaturas. Então foram feitos testes em temperaturas crescentes, levou até 43 graus centígrados, foi conduzida a fermentação. E sempre se observou em 40, 42 e 43 graus, foi observado crescimento e fermentação das leveduras Weich. Só para vocês terem ideia das outras leveduras ale industriais comparadas com as leveduras Weich, somente uma dessas leveduras de controle conseguiu crescer a 42 graus centígrados. E por fim, a temperatura limite foi 45 graus, onde aí já nenhuma levedura mais consegue suportar e apresentar crescimento e fermentação. Nem as leveduras Weich, nem as leveduras ale industriais. Então, 43 graus é o limite para a levedura Weich e para leveduras ale industriais, 42. Isso indica então que a levedura Weich é uma levedura com uma alta tolerância à temperatura, temperaturas elevadas. Também foi avaliada a tolerância da levedura Weich aos teores de etanol. E aí se notou que ela continua a crescer, continua a suportar valores entre 14% e 16% de etanol. A última propriedade que foi avaliada aí é a capacidade de floculação das leveduras Weich. E aí das cepas que foram isoladas, metade delas apresentaram
uma floculação maior do que 80%, e o restante, a outra metade, tinha uma floculação muito baixa, em torno de 20%. Isso permitiu então aos pesquisadores levantarem a hipótese de que haveria algum mecanismo de cofloculação, já que as amostras que eles obteram da Viking, na verdade, eram misturas de várias cepas de leveduras diferentes, todas pertencendo a Saccharomyces cerevisiae. E aí, como estão todas juntas, algumas floculam muito, algumas floculam pouco, mas em todas as amostras sempre havia pelo menos uma única cepa com floculação elevada. Isso sugere então que há um mecanismo de cofloculação onde a levedura altamente floculante ajuda as demais a flocularem juntas todas. Fazendo um resumão aí então, as leveduras Viking norueguesas, a levedura Viking, constitui uma levedura ale da espécie Saccharomyces cerevisiae, é um subgrupo distinto, tem um perfil aromático frutado, com baixos teores de álcool superiores, baixos aromas de cravo e banana, apresenta uma alta tolerância à temperatura, uma alta tolerância ao etanol e uma alta capacidade de floculação. O artigo que eu trouxe para vocês é esse que está aí na tela, publicado no ano passado, em 2018, no Frontiers in Microbiology. Tem aí o link, quem quiser acessar o artigo, estou disponibilizando aí para vocês. Então, gente, é isso. Confesso que ficou pesado e comprido o vídeo, mas na verdade eu resumi aquilo que eu podia, aquilo que talvez tivesse mais interesse para a comunidade, tá? E espero que vocês tenham curtido. Quem gostou, dê um joinha. Quem não gostou, dá um de joinha. Peço a vocês que compartilhem, comentem, divulguem, se inscrevam no canal e ative o sininho. Tchau, então. Até a próxima.